Vamos fazer o debate. Senhores, olha só, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade provisória a 137 pessoas presas em razão dos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Ao todo, são 1.395 pessoas que foram presas e estão em penitenciárias lá no Distrito Federal. 803 permanecem detidos. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no Supremo para manter a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A maioria dessas pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro em Brasília não tem advogado ou recebeu assistência jurídica considerada insuficiente. A alegação foi feita pelo Ministério Público do Distrito Federal, que instaurou o procedimento para acompanhar e fiscalizar a prestação de assistência jurídica. Durante o evento SA Summit 2023, realizado na Flórida, nos Estados Unidos, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que os manifestantes que permanecem presos em Brasília são tratados como terroristas. Alan Gani, como é que você vê essa liberação provisória e a situação também do restante? Olha, eu acho que há uma série de exageros em todo esse processo. A começar que essas pessoas elas não têm foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas houve um ataque nas dependências do Congresso, do Supremo. Ué, mas eu não posso julgar de acordo com quem foi agredido, e sim de acordo com o agressor. E os agressores, nesse caso, os vândalos, né? Não houve ataque a nenhuma pessoa. É claro que tudo isso é bastante condenável, mas eles devem ser julgados na primeira instância pela Justiça Federal de Brasília e não esse processo todo ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. E há uma série de exageros aí, quer dizer, dão desrespeito ao direito à ampla defesa, uso de tornozeleira eletrônica, algo que a gente viu lá na Lava Jato. Geralmente, você usa a tornozeleira eletrônica para estuprador, traficante, bandido do colarinho branco, de alta corrupção. Enfim, dificuldade de acesso aí dos advogados aos autos. Então, tem uma série de aberrações jurídicas. Volto a repetir, o ato é bastante condenável, mas que há um excesso, inclusive nas condições da prisão. E eu pergunto, quando tem aqueles ataques de MST, MTST, Black Bloc, a gente não vê tudo isso daí não. Muito pelo contrário, a gente vê a justiça sendo muito mais benevolente e também o afago das ONGs e a narrativa da imprensa justificando todos aqueles atos. O Piperno, você acha correta a medida do ministro Alexandre de Moraes de transferir o julgamento dos militares envolvidos no dia 8 de janeiro para o Supremo Tribunal Federal e não para a Justiça Militar? Claro que sim, até porque o ministro foi muito claro em relação a isso, né? Ele fala em crimes de militares e não em crimes militares. Há um mal-estar em relação ao Exército, que obviamente não gostou dessa avaliação do ministro, mas o ministro, ele está julgando exatamente a ação, os atos, porque vejam, não são vândalos. As pessoas não podem ser encaradas como vândalos. E nem comparados aí a outro tipo de crime comum. O crime comum, ele tem que ser punido sempre, independentemente se foi militar, se foi civil, como o Alan citou, se foi Black Bloc, quem quer que seja. Cometer um crime comum, ele tem que ser punido. Agora, esse caso, ele extrapola isso porque ele é um crime contra o Estado de Direito. Ele trata de gente que tentou abolir o Estado por meio de um golpe. Ele tem que ser julgado no STF? Há uma dúvida que divide muitos juristas em relação a isso. Eu já li grandes juristas citando que sim, que cabe sim ao ministro seguir com o processo. Outros acham que não, e há inclusive uma terceira corrente que defende que, pelo fato de ser muita gente, o STF talvez nem tenha condição de dar muita celeridade a esse processo, e aí então o ideal seria que cada um fosse despachado para o seu estado de origem. Coisa que, aliás, o ministro fez com esse monte de gente hoje, mandando para 14 estados aí. Mas, de qualquer forma, não dá para passar o pano porque o sujeito é militar. Isso não confere a ele, nessa situação, um status diferente daquele que é civil e também estava lá. Entrou no palácio daquele dia, independente do que fez, ele sim cometeu um crime
de tentativa de abolição do Estado de Direito. Não é mais um crime qualquer, não é só uma questão de vandalismo. Isso está previsto, inclusive, no nosso ordenamento jurídico. Quer falar, Nelson? Primeiro, não está escrito em lugar nenhum na Constituição. Há 2 artigos que tratam de abolição do Estado de Direito. Há 2 artigos que tratam dos crimes, isso está no Código Penal, foi uma lei agora recente, do ano passado, foi sancionado pelo presidente da República, mas isso não diz em lugar nenhum que será de competência de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a lei não poderia falar isso porque quem estabelece a estrutura do judiciário é a Constituição. E a Constituição é clara para dizer quando o STF é competente para julgar um caso criminoso ou não. E é geralmente nos casos de foro por prerrogativa de função, pessoas que têm mandato, pessoas que ocupam alguns cargos. Essas pessoas não ocupam. Então, há sim uma invasão na competência da Justiça de primeira instância, da Justiça Federal, do Distrito Federal. Não está escrito na Constituição. Pode ter jurista falando? Pode, mas entre a palavra do jurista e da Constituição, fica a palavra da Constituição. Isso para começar. Agora, em relação a essas pessoas soltas aí, mais 137 presos foram soltos. Só mostra que não deveriam sequer ter sido presos. Com cautelares. Nós tivemos... Soltos com cautelares. Porque desde o início poderiam ter sido aplicados a essas pessoas as cautelares em vez da prisão. As prisões foram ilegais. Sabe o que a gente vê nisso daí? É que neste caso do dia 8, prendeu todo mundo para depois ver quem solta. Quando no Estado democrático todo mundo tem que ser solto e prende quem tem indício de presença dos requisitos da prisão preventiva, que no Brasil não é levado a sério. Você tem flagrante, tinha milhares de pessoas lá. Ô, Koba, e o André do Rap, né, ele não usava tornozeleira eletrônica, né? E esse pessoal agora com tornozeleira eletrônica, quer dizer, tem uma inversão. Você sabe por que o André do Rap foi solto? Por uma desídia, uma inércia, né? Uma negligência do Ministério Público em relação a prazo. Por quê? Porque ele estava preso preventivamente. A cada 3 meses, o Ministério Público tem que pedir a renovação da prisão preventiva, mostrar que ainda estão presentes os requisitos. O Ministério Público não fez, comeu bola, foi para o Judiciário que viu o excesso de prazo, tinha passado mais de 3 meses e aí a prisão se tornou ilegal, mandou soltar. Exato. E no caso do cara que é preso em flagrante, que a mesma lei diz que deve ser submetido a uma prisão, uma audiência de custódia em 24 horas. Do mesmo jeito, há um excesso de prazo a partir da 25ª hora que deve tornar essa prisão ilegal. E está escrito na lei que a prisão se torna ilegal. Ou seja, excesso de prazo para o André do Rap, e está certo, vale, é uma prisão ilegal, tem que ser solto. Você está falando em 3 meses do André do Rap? Estou falando de seguir os requisitos da lei. Isso, 3 meses. Seja 3 meses, seja 24 horas. A lei estabelece que a prisão se torna ilegal e prisão ilegal tem que ser relaxada. A pessoa tem que ser solta. É assim que funciona. Só não está valendo para essas pessoas aí, do dia 8. Você não acha que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes tensiona muito o relacionamento do Supremo com as forças militares? Ah, com certeza. Isso cria um problema desnecessário. Mais uma vez, estamos utilizando o remédio errado para a garantia do Estado de Direito. O Estado de Direito foi afrontado no 8 de janeiro? Claro que foi. Houve uma depredação do patrimônio público inaceitável, invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Simbolicamente, um ataque ao regime democrático. Agora, isso não representou uma insurreição. Não houve uma tentativa objetiva de tomada de poder, de golpe. Não pode caracterizar isso. Então, isso é um equívoco. E utilizar esse argumento como argumento força para que tudo seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o supremo órgão constitucional. Ele não é o maior órgão da justiça brasileira. Acima do Supremo pode estar até o Conselho Nacional de Justiça, ele cuida da questão constitucional. Então, esse era um caso para ser julgado pela Justiça Federal comum. Foram prédios públicos invadidos. Então, isso deveria ter sido cuidado dessa maneira. No Brasil, você tem uma justiça militar. Então, a conversa não cabe nem discussão. Se tem militar envolvido no crime, o caso dele tem que ser apreciado pela Justiça Militar. E de forma concorrente, aí sim, depois de avaliado pela Justiça Militar, a Justiça Militar ela tem soberania e competência para indicar
que a justiça comum também pegue o militar se achar que ele extrapolou, também cometeu outros crimes. E hoje nós temos aí os crimes previstos na regra absurda, estúpida, esse novo regramento do Estado Democrático de Direito. Ali se incluiu coisas absurdas, autoritárias no Código Penal, com objetivo de punição política. Então, o que fez agora essa flexibilização, soltura desses presos do 8 de janeiro? Ora, meu caro Watson, elementar, foi o risco da CPMI do fim do mundo, que é essa CPMI que cuidaria do 8 de janeiro, pipocar pesada no Congresso Nacional. Então, todo mundo vê, quando você comete um exagero político, esse exagero político vai ter uma contrapartida também do ponto de vista político, extrapola o mero item judiciário. Então é isso que tem que ser avaliado no Brasil hoje. Nós precisamos recuperar a institucionalidade. É fundamental recuperar o equilíbrio entre os poderes. Eu sempre faço aqui apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles abaixem a bola. Eles têm um papel de liderança fundamental, são poucos, são só 11, que se deram um grande exemplo, sempre vão contribuir para baixar o nível de poder, de octanagem do combustível que está envolvido no meio político. Mas quando eles aumentam essa octanagem política, aí o risco é de incêndio, de explosão institucional. Isso não interessa ao Brasil, isso não interessa a quem quer investir aqui e não contribui para a segurança do Estado de Direito. Muito bem. Por favor, Pipeno. Há duas coisas, Serrão, fundamentais essa questão envolvendo os militares. A primeira, até agora a Justiça Militar não abriu nenhum inquérito contra nenhum militar que tenha participado desses atos. A segunda coisa, o STF considera... Quem sabe disso? Ninguém sabe. Os inquéritos podem correr sigilosamente sem ninguém saber. Não foi. Só com interesse. Não foi. É aí que está o negócio. Da onde você está tirando nenhum. isso, que estavam lá, né? Não que é organizaram. Não tem nenhum. E, aliás, Quem já foi sabe falado disso? isso. Tem um inquérito no Comando Militar do Planalto, investigando, sim. E outra coisa, eles não estavam no exercício de nenhuma função. É o militar que estava lá. E daí? Ele é militar então, 24 horas. O militar, ele é sempre militar. Não dá direito a ele de ter esse tipo de julgamento, de investigação diferenciada. Piperno, e é isso então que o STF considerou. Mas está provado o militar ministro invadindo? já falou sobre isso. Me diga uma coisa. E aí o Supremo Tribunal Federal vai julgar aplicando ou não o Código Penal Militar, não. que é uma exclusividade da Justiça Militar? Ele não vai aplicar o Código... Ele não vai aplicar o Código da Justiça. Então a gente vai ter uma mudança geral na jurisprudência. Mais uma. Mas geral, mas da história, porque até hoje está muito claro que o policial militar, o agente militar das Forças Armadas ou dos Estados, ele responde de acordo com o Código Penal Militar, estando de serviço ou não estando de serviço, estando fardado ou estando à paisana, estando na casa dele ou estando no quartel. Não. Isso é pacífico. Quando você muda a jurisprudência só para adequar um caso, há um juízo de exceção. Você sabe que na Lava Jato, inclusive, teve um almirante que era presidente de uma empresa estatal, ele está preso. Ele está preso por quê? Porque ele cometeu um crime comum. Porque pode ser crime comum, mas... Isso. E não foi julgado pela Justiça Militar. Pois é, mas os fatos a que estão sendo imputados, se estiverem correspondência no Código Penal Militar, eles devem responder por essa tipificação e perante a Justiça Militar. Senhores,